Olá, eu hoje vou conversar com Raquel Biderman, uma especialista em questões ambientais. Nós vamos conversar sobre recursos importantíssimos que o Brasil tem, mas que não dá muito valor. Vamos falar sobre floresta, vamos falar sobre água, vamos falar sobre a interação entre a produção alimentar e a preservação das águas e das florestas. Raquel, a gente tem a maior biodiversidade terrestre do mundo, né? A gente acha que a água é uma coisa infinita que está aí para nós sem nenhum problema. Então a gente polui os rios, a gente joga esgoto nos rios, a gente não cuida das águas. E aí todas as nossas bacias estão começando a ficar com problemas. Matamos alguns rios importantes, como o Rio Doce, com o desastre da Samarco lá em Mariana. Mas a gente continua sendo muito poderoso nessa área dos recursos de biodiversidade e de água, né? Como é que você analisa a situação brasileira hoje, comparando com a situação mundial? Eu gosto sempre de lembrar como somos abençoados, berço esplêndido. É uma floresta como a Amazônica, a Mata Atlântica, enfim, Cerrado, é realmente uma riqueza de se admirar, né? Desde que eu venho estudando essa base dos recursos naturais que a gente tem no Brasil, eu fico cada vez mais impressionada, né? E a gente até conhece pouco da nossa biodiversidade. E a nossa presença enquanto humanos aqui nesse país, ela não foi das mais felizes no que diz respeito à proteção da natureza. A gente vem, acho que como qualquer presença humana, historicamente, se a gente for resgatar para os milênios atrás, não é muito diferente. O ser humano, ele devasta, ele é um ser bastante egoísta, eu diria. Então, a nossa presença vem degradando, né? A Mata Atlântica quase sobrou o quê? 7%, 8% da mata original, de 500 anos atrás. A Mata Amazônica sendo destruída em ritmo muito acelerado. O Cerrado agora mais acelerada ainda a destruição com plantio avançado de soja e outras culturas. Então, a gente tem esse histórico que não é feliz. A gente tem legislação para proteger e não consegue implementar na medida que deveria. E não há sanção, né? A gente não tem no histórico recente do país visto nem pessoas na cadeia, nem porque existe a lei de crimes ambientais e nem grandes multas sendo aplicadas ou exigidas. Portanto, o nosso histórico é falho no que diz respeito a cumprir a lei. Sem falar que a gente já deu anistia para desmatador, para grileiro, né? Volta que toma atrás. terra, volta atrás. Então, isso não é bom e é a base que a gente tem para produção. Um país de economia base agro e florestal, enfim, está matando a galinha dos ovos de ouro. A gente está contaminando as águas, são fundamentais para a gente ter uma produção agrícola e pecuária de boa qualidade. Portanto, a gente teve alguns avanços no que diz respeito à legislação. Eu diria que a gente tem uma boa legislação ambiental. A Constituição ainda válida de 88 introduziu um capítulo forte aí de proteção ambiental. A gente tem um quadro no sistema jurídico brasileiro, no sistema judiciário brasileiro bem forte para implementar essa legislação, mas ela de fato não é implementada. A gente ainda vive situações críticas, principalmente no norte do Brasil, de assassinatos de ambientalistas, de seringueiros, enfim, de militantes que atuam na área ambiental. E um dos casos mais graves de violação de direitos humanos no Brasil é esse. Então, a gente tem um quadro assustador e isso é preocupante porque se a nossa base de produção são os recursos naturais, contaminar o solo, contaminar os lençóis freáticos é muito grave. E o nível de contaminação cada vez maior e, infelizmente, a gente não consegue fazer essa informação chegar para a população enfim, de uma forma traduzida para que seja compreendida, talvez, mas também ela não se traduz em ação política. O setor produtivo que percebe que para exportar certos produtos ele precisa fazer alguma coisa de uma forma mais respeitosa com relação ao meio ambiente, já embarcou nessa onda da produção sustentável. Mas isso é um nicho, é pequeno comparado com a força avassaladora da produção que não é sustentável. O conjunto, né? Agora, quando a gente fala de Cerrado e de Amazônia, a gente está falando não só de vegetação, mas de água, né? A Amazônia é a maior bacia de água do Brasil e o Cerrado é o manancial da segunda maior bacia do país, né? Então, na verdade, quando a gente investe sobre o Cerrado para
para cultura e para gado, sem cuidar de fazer uma coisa sustentável, de proteção da vegetação, a gente também está acabando com a água. É a mesma coisa na Amazônia, quer dizer, a gente está aumentando a seca, né? E isso tem uma consequência forte no futuro do país, né? Nós temos certamente a melhor situação de água ainda, apesar de toda a poluição, etc., da América do Sul. Temos vizinhos que vão ficar sem água muito rapidamente porque a água deles vem do gelo, né? E com o degelo das montanhas geladas, eles vão ficar sem água. E aí nós vamos sofrer pressão também das populações desses países que vêm em busca da nossa água, né? Então, é um quadro que nós precisamos de atuar sobre ele com mais urgência. E você mencionou a questão da responsabilidade do setor produtivo, né? O setor produtivo tem, de fato, hoje, demonstrações de que é possível fazer diferente, né? E é possível fazer diferente em escala. E no Brasil a gente está dependendo muito hoje, talvez, de um modelo de grande escala que não se modernizou. Então é possível. Então acho que a gente está nesse momento em que os olhos do mundo para o Brasil estão fixados no fato de que em 2050 a gente vai ter 10 bilhões no planeta e o Brasil vai ser um dos grandes fornecedores de alimento. É como se a gente tivesse uma obrigação de arrumar a casa agora, porque senão a gente não vai entregar essa produção em 2050. E por que nos interessa? Porque a nossa economia pode bombar, vai crescer ainda mais nesse setor se a gente fizer as coisas direito. Só que para a gente poder ser essa grande potência produtora nesse período, a gente vai ter que começar a reformar a forma como a gente produz, né? E a água é a questão mais crítica. A gente vive hoje episódios de seca em grandes regiões, muito assustadoras, região sudeste, mais recentemente. Você falou do Cerrado, Brasília, a cidade de Brasília com problema de abastecimento de água, porque as fontes secando. Então, e as soluções são tão simples, Sérgio, isso que me assusta. Então, talvez um despertar nessa área possa nos ajudar, porque algumas sociedades já despertaram para isso séculos atrás. Na Europa a gente vê os mananciais protegidos em muitos países e é possível. Então, a legislação a gente já tem. A gente precisa de alguns incentivos e empurrões, eu diria. Recuperação de nascentes, recuperação de mata ciliar, evitar, né, o mata ciliar despejo é a mata ao longo dos rios, né, ao longo nas dos margens. rios. Acho que o mais crítico mesmo é proteger as nascentes. Não vamos matar os rios que a gente tem. Então, cercar, deixar crescer vegetação, ali não se mexe, não se faz pecuária. Então, que é o básico, né, que desde que o mundo é mundo e o ser humano percebeu, a gente sabe que tem que proteger nascente de onde a água surge. Ao longo do rio também, e para evitar despejo de esgoto no rio, né? Principalmente esgoto industrial. Então, uma outra questão é o saneamento básico. A gente precisa resolver o saneamento básico, que é um dos problemas mais críticos do Brasil, se não o número 1, porque afeta desde capacidade de aprendizado de uma criança até abastecimento de água. Então, se a gente começar pelo esgoto, já é um bom caminho. Vamos instalar esgotamento sanitário nas cidades brasileiras. E saneamento é uma das áreas que a gente está mais atrasado mesmo. E isso você tem toda a razão, eu concordo, é o básico. Antes de começar a pensar em despoluir rios e coisas mais caras, que embora também se está fazendo, né? Já há tentativas, já há iniciativas em São Paulo, por exemplo, né? de despoluição em Minas com o Rio das Velhas. Em Minas, até o caso do doce que você mencionou, por força legal e do acordo que foi firmado depois do desastre, e hoje tem um trabalho enorme ali de recuperação do rio, da calha, enfim, de despoluição, de plantio, recuperação de nascentes. Isso é um exemplo, talvez, que a gente está vivendo agora. Agora, nos grandes centros urbanos, a questão é mais crítica. Agora, o esgotamento sanitário é a base de tudo, porque se a gente contamina a água que depois você vai processar, fica caríssimo. Tanto a questão do saneamento quanto a questão da poluição tem um impacto tão grande na saúde pública que se a gente resolve, a gente reduz tanto o gasto de saúde pública que compensa o investimento, né? Quer dizer, sem falar em todos os outros benefícios. Mas só o que a gente deixa de gastar com doenças que são produzidas e mortalidade e doenças crônicas que a gente resolve tirando o esgoto
né, tratando o esgoto e reduzindo a poluição, já justifica, né? Eu acho que um outro movimento importante também que tem a ver com a crise climática é o do reflorestamento em larga escala. Já se estudou, hoje cientistas da área climática que trabalham na interface com o tema florestal reconhecem que uma parte da solução para o desafio climático virá do plantio em larga escala. A gente tem experiências grandes na China, alguma coisa aqui no Brasil, na Coreia, Costa Rica, mas para o volume que a gente precisa para tirar o carbono da atmosfera, a gente ainda não produz muda o suficiente. E aí tem uma economia que pode nascer, que é da coleta, vai desde a coleta de semente, a produção de mudas, plantio e depois a venda. Então é uma cadeia virtuosa que pode surgir aí no Brasil. O Brasil está sendo também um piloto, um teste. A gente tem já política pública para isso, empresários interessados agora, e a gente já fez a conta que é uma economia que dá retorno. Então, a economia agroflorestal, que a gente tem vocação, a gente tem aí os recursos, né? As nossas florestas têm as sementes, então mais uma razão para proteger a floresta, porque elas podem ser a salvação no futuro para a gente ter madeira, porque a gente usa muita madeira, quer queira, quer não, para a gente ter fruto, para a gente ter os remédios, mas também para a gente poder ter água nas cidades. Água, né? E há incentivos econômicos poderosos também na própria agricultura sustentável, né? Você falava que a gente vai ter que ser, nós vamos ser os grandes fornecedores de alimentos do mundo, mas para isso nós vamos ter que atender padrões de exigência de qualidade dos alimentos que fazem com que a gente abandone o uso dramaticamente elevado de agrotóxicos que a gente faz, os fertilizantes que são poluentes, que emitem gases de efeito estufa, né? Vamos ter que fazer plantio direto. Todas essas técnicas que estão nos rótulos dos alimentos nos países que já adotaram padrões mais exigentes, né? É inadmissível hoje a gente voltar para trás, né? E a gente ainda está sofrendo no Brasil uma pressão para adotar uma química pesada e antiga. Aquela coisa, você quer usar um carro com a tecnologia de 20, 30 anos atrás? Então, para que fazer isso com a agricultura? Claro. Hoje, e o Brasil já domina, plantio direto, quase que uma invenção nossa. A gente tem feito agricultura sustentável historicamente. Então, a dependência da indústria química para os insumos na produção agrícola, ela não se justifica. E tem outras tecnologias. A gente olhar o poderio que a Embrapa no Brasil já desenvolveu tantos métodos que não dependem desse uso abusivo, que eu diria. Então, tem um interesse por trás de tanto agrotóxico, né? É uma indústria pesada, forte, que faz um lobby muito, muito grande. Então, por que a gente vai se vender para esse grupo? A gente não precisa disso, né? Claro. A gente pode oferecer esse produto mais sustentável para a nossa população, inclusive porque nível de câncer, de contaminação dos trabalhadores rurais que estão lá no fronte gerando os alimentos é altíssimo no Brasil. Né? É inadmissível que a gente vive nesse campo. Então, agrotóxico é um problema sério no Brasil, a gente precisa acordar para isso e exigir que, primeiro, que não haja retrocesso na legislação e, segundo, que ela seja implementada de fato. A gente tem uma lei de agrotóxicos do final da década de 80 que, se implementada, pode nos garantir alimento saudável, a gente não precisa mudar a legislação nenhuma. Nós precisamos de fazer as leis pegar, né, Raquel? E para fazer a lei pegar, só a sociedade pedindo, né? Muito obrigado, Raquel. A gente sabe, a gente pode, a gente deve fazer melhor do que nós estamos fazendo para usar os nossos recursos de forma que gere mais bem-estar e felicidade para a sociedade brasileira e contribua para a felicidade e bem-estar da sociedade global. Se você gostou desse episódio, quer rever, quer ver outros episódios da série Entrevista, acesse o Futura Play. Até mais.